A partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas, salve, salve! Mais um boletim informativo da Prefeitura no ar. E hoje a gente vai estar falando de crianças. Hoje, sexta-feira, dia 14, anteontem foi dia das crianças. Muita festividade, muita comemoração. E hoje a gente vai estar falando, né, Rani, de saúde da criança, né? Exatamente, a gente precisa tratar desse assunto. Acho que é a primeira vez que o BIP vai tratar, né? Verdade. Né? Nesse Verdade. tempo todo. E para falar sobre o assunto, aliás, a gente espera que esteja tudo bem com você, né? A gente trouxe para bater papo aqui no BIP a doutora Débora Leão Bernardino. Ela é coordenadora da Unidade de Cuidados Intermediários UCI Neonatal do Hospital Geral de Parauapebas. E seja bem-vinda, doutora Débora. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Porque também a gente vai falar um assunto com ela, que é importante, Laércio, sobre a questão da vacinação da poliomielite. Aliás, né? Vamos começar com esse? Bora, puxar a orelha do pessoal? Porque, doutora, a gente trouxe aqui a Michele, que é a coordenadora, a diretora da Vigilância em Saúde, e a Michele nos deu uns dados naquele período, final de setembro, né? Foi. Que faltavam ainda 7 mil crianças a serem atingidas pela vacina da gotinha, né? Do Zé Gotinha tradicional contra a paralisia infantil. Vamos falar polio, não, vamos falar, né, um português mais claro. A paralisia infantil. E recentemente houve uma notícia a nível de estado que foi constatado um caso, depois de não sei quantos anos que a doença era considerada erradicada. Mas já foi descartado já, né? Já foi descartado? Foi descartado, foi. Mas tem outros casos que estão sendo investigados. Acho que está tendo surto no mundo, né? Está sendo estudado também. Mas o importante é prevenir, né, doutora? Sim, uma vacina simples, gotinha, fácil administração. Não dói. Não dói. A criança toma tranquilamente e evita danos muito grandes para a vida futura. Essa vacina, ela provoca alguma febre, algum incômodo para a criança, alguma coisa? É possível, mas é difícil. A gente precisa fazer esse alerta constante, gente, porque agorinha, a gente soube, por exemplo, teve uma festa de criança anteontem, né, do vereador, acho que foi o Zé do Bode, a Prefeitura a Saúde mandou uma equipe para vacinar as crianças lá contra polio. Aí o que aconteceu? 18 crianças só vacinadas. Olha. Então, e me parece que faltam ainda 5 mil crianças. 5 mil crianças. Que faltam ser atingidas. É possível conseguir, vamos conseguir, precisamos conseguir. Parauapebas não pode ficar atrás. E está tão fácil de vacinar. Todos os postos de saúde estão tendo. Todos os postos vacinam durante a semana. De manhã, de tarde? De manhã e de tarde. Então, se você é mãe, pai, se teu filho tem entre 1 ano de idade, antes de completar 5 anos, né? Isso, antes de completar. As pessoas levam o seu pet para vacinar contra a raiva e não levam seu filho para vacinar, porque isso, a criança corre o risco, gente, de ficar sem as pernas, sem o movimento, né, doutora Débora? Corre. É uma paralisia definitiva, tá? Não tem tratamento. Irreversível. Não tem tratamento. Esse é o maior prejuízo, porque não temos o que fazer. Mesmo em outros lugares, cidades com mais tecnologia, mesmo nos Estados Unidos não tem o que ser feito. Porque é vírus? O que é? É vírus que vai afetando os músculos. A inervação, o controle dos movimentos. Você entra com uma paralisia mesmo. Tá? Perde os movimentos sem volta. Então você imagina, você que está acompanhando a gente aí em casa, no rádio, na TV, nas redes sociais, no YouTube, enfim. É muito mais fácil você ir agora num posto de saúde e vacinar o teu bebê de até 5 anos. É isso mesmo, vai lá. Bom, já que a gente está falando de cuidado, porque quem ama cuida, bora falar aqui dessa especialidade que a doutora veio conversar com a gente aqui, da UCI neonatal. Primeiro explica pra gente o que é UCI neonatal, doutora. Olha, UCI significa Unidade de Cuidados Intermediários. E neonatal, porque é só recém-nascido. Crianças de 0 até 28 dias. Não é UTI, porque tem gente que pode confundir. A UCI seria uma prévia da UTI. Seria o meio do caminho. Tá? Falta algumas coisas, alguns equipamentos, a diferença na assistência que não se caracteriza como UTI.
Mas é quase. Falando E aqui- claramente, é quase. E nessa UCI neonatal, no Hospital Geral de Parauapebas, existe desde quando, como é que funciona, como é que é o acesso dessas crianças a essa unidade, Se nós que estamos- tipo de atendimento que tem, que essa criança vai encontrar ali. Disserta isso um pouquinho pra gente. Vamos lá, a unidade existe em Parauapebas desde 2010. Tá? Nossa, Era no antigo Hospital Municipal, agora passou para o Hospital Geral. São 10 leitos. Todo recém-nascido que nasce no HGP, tem acesso a essa unidade. Vai direto para lá. Se tiver necessidade, sim. Tá? Só fica na unidade neonatal crianças doentes ou com algum risco. E isso tem. tipo o quê, né? Oi? Tipo o quê, né? É. Tipo o quê? Um exemplo simples. Um recém-nascido que faz um teste do coraçãozinho dentro do Hospital Geral e teve uma alteração no teste do coraçãozinho. Precisa investigar mais alguma coisa. Ele vai para a unidade neonatal. Tá? Ou um caso mais grave. Um bebê prematuro de 1 quilo. Tá? Nasceu no Hospital Geral. Ele vai para a unidade neonatal. Tá? Esse é o perfil do paciente que a gente atende. Recém-nascidos com doença. Doutora Débora, aqui e ali a gente ouve da oposição ao governo crítica. Como é que fala, Laércio? Que lá é um... Na verdade, num termo geral, né, as pessoas quando vão fazer alguma crítica à estrutura toda do Hospital Geral de Parauapebas chegam até a falar de açougue. Sim. E a gente estava conversando antes da gente começar a fazer o BIP, de que só no passado, até setembro do ano passado, já tinham nascido cerca de 4.000 crianças. O povo que gosta de fazer menino. Mas aí vem um detalhe, né, E doutora? neste ano 3.000 já no mesmo período. No mesmo né? período. Diminui um pouquinho, mas é muita criança ainda. E não é só de Parauapebas, né? Esse atendimento não é só para quem é de Parauapebas, até porque é do SUS. Sistema Único de Saúde atende qualquer brasileiro e até estrangeiro também. Sim, né? até estrangeiro. Já tivemos venezuelanos lá internados com a gente. E como é que tá isso? É mais gente Parauapebas, mais gente de fora? Conta pra gente. É bem dividido, mas a gente tem muito paciente de fora. Eu acho que em média de 40% fora. Tá? Dos municípios aqui da região. Local, regional, né? Eldorado, Curionópolis, a região próxima. A gente está falando da UCI neonatal no âmbito geral ou especificamente partos, só para a gente poder entender. Eu acredito que tudo, mas falo com mais propriedade da unidade neonatal. A unidade neonatal é bem local, bem regional. Não estamos atendendo só Parauapebas, não. Esses municípios, ou seja, eles não têm tratamento especializado, corre para cá, Sim, sobrecarrega, imagino. muito. Porque nós temos 10 leitos, a quantidade de leitos é calculada conforme a nossa população e a necessidade, tá? De Parauapebas De especificamente. Parauapebas especificamente. Ela foi calculada Baseado na população baseada que... na população de 2010, o que nascia e que precisaria de cuidados intermediários. E esse cálculo, só para deixar claro para as pessoas, é o que garante o repasse do SUS. Sim, de do Ministério verbas. da Saúde, sim. Só que aí é mais, né? É mais e a gravidade é maior, né? Uma criança que nasce aqui, que faz um pré-natal aqui, que é acolhida pela rede nossa, ela tem um outro perfil de uma criança que vem de uma família que não fez pré-natal, né? Que não tem acesso a medicações simples de tratamento de infecção urinária, por exemplo. Então ela chega aqui com uma gravidade maior. Essas crianças que vêm dos outros municípios. Dos outros municípios. E aí, como é que se dá o procedimento, doutora Débora? Muitas das vezes a mãe chega na maternidade ainda, né, gestante, e aqui ela tem o bebê. A partir do momento que o bebê nasce aqui, ele é acolhido pela equipe da unidade neonatal, tá? Independente de qual município ele venha, né? Como foi dito claramente, é SUS, é universal, tá? E é óbvio que há necessidade realmente, tá? É nítido. Uhum. Para a gente poder entender um pouco mais da UCI, que é a unidade de cuidados intensivos, como é que é essa estrutura? Que tipo de profissionais vocês têm ali? Olha, nós temos uma equipe multiprofissional bem completa, tá? Depois de 10 anos a gente consegue, né? O início foi difícil, mas hoje estou muito feliz. Falo com orgulho da minha unidade. Acho que foi por isso que me chamaram para vir aqui. Sim. Nós temos pediatra 24 horas, todos são pediatras mesmo,
tá? Pediatras com formação, tá? Fisioterapeuta, fonoaudióloga, tem um suporte da psicologia, quando necessário, psicóloga vai até a unidade, enfermeira coordenadora especializada em neonatal, tenho toda uma equipe de técnicos que trabalha com a gente há muitos anos, é uma equipe consolidada, que fala sem nem emitir um som. Um olha para o outro e já sabe o que é para fazer. Já sabe ali qual é o próximo Tá procedimento. tudo sintonizado. Tudo sintonizado. Tá? E uma relação muito boa com a direção do hospital. Graças a Deus. Sempre, sempre. A gente Tivemos pode dizer, nossos então, doutora pedidos. Débora, que a gente está aqui, nós estamos bem estruturados para atender as mamães. Sim. Para o que se propõe o município, é um município que tem uma unidade de cuidados intermediários. Lembrando, nós não somos UTI. Tá? Para o que se propõe, somos muito bons. É porque é sempre bom, que a gente mesmo se confunde, né, Laércio? Às vezes a população em geral se confunde o que pode, o que não pode. Deveria atender assim, não atende. E não é bem assim, porque tem toda uma referência, é isso? As UTIs são reguladas pelo governo do estado, né? Todas do estado inteiro. Quando há necessidade, a criança é referenciada de Parauapebas para uma UTI, que pode ser em qualquer lugar do estado. Deixa eu fazer só um rápido comentário baseado no que a senhora tocou aí, doutora. A gente estava falando do SUS, que é porta aberta, ou seja, atende todo mundo. Chegou ali no pronto-socorro, ele é atendido. Não é só uma questão da pediatria, estou falando no âmbito geral. Né? Chegou um acidente de moto, o camarada precisa de atendimento e tal. Beleza. Mas a partir do momento que precisa de um atendimento especializado, como é no caso do parto, que a criança nasce com problema, já é encaminhada para o neonatal, para o UCI neonatal, não precisa de um trâmite. Não. Né? O trâmite ali é interno, nasceu, está com problema, já vai direto para lá. Quando é para ir para um hospital regional, aí a coisa complica. Quando ela é indicada a transferência, é preenchido os documentos que a regulação do estado pede. E aí, conforme a liberação do leito, A disponibilidade do leito. Lembrando que são poucos leitos de UTI no estado, né? Melhorou muito nos últimos anos com a criação dos regionais mais próximos aqui, mas ainda assim temos dificuldades para transferência eventualmente. Tá? E cada caso também é um caso. Cada né? caso é um caso. De repente, para você transferir um paciente, né, com a delicadeza que é um recém-nascido, precisa ele ter as condições físicas para poder estar fazendo essa viagem e o transporte, né? É o que a gente chama de condições de transporte. O paciente precisa ter condições para transportar. A UTI mais próxima é em Marabá, né? Vai de terrestre, de transporte terrestre. Então precisa ter condições para aguentar esse transporte até lá. Tá? Mas já teve casos de precisar ir para Belém, uma criança com menos de 1 quilo, e a regulação do estado libera uma UTI aérea. Tá? Do governo do estado. Do governo do estado. Tá? E até que é bem fácil até conseguir a UTI aérea. A gente estava falando, desculpa, Rani. Não, pode, tudo bem. A gente estava falando, antes da gente começar a fazer o BIP também, doutora, a respeito do Hemopa, que há uma necessidade de sangue perene aqui, né? A gente tem muitos acidentados, a gente tem muitas pessoas fazendo hemodiálise, e cada caso é um caso e geralmente precisam de sangue. Como é que é essa lida de vocês em relação a isso? Realmente não temos um centro, né? Um hemocentro, temos uma unidade transfusional, né? Que é abastecida pelo Hemopa. Tá? Regularmente. Regularmente. Tá? Com as dificuldades também que o Hemopa tem. Algumas variações de produtos, de tipagem de sangue são mais difíceis. Tá? Como você estava falando, vou puxar a sardinha para o meu lado, tem também as crianças que precisam de sangue. Sim. Tá? Essa é uma das diferenças para a UTI. Tá? Uma criança de UTI precisa mais de sangue do que uma criança de UCI. Ou seja, uma coisa bem importantíssima, chega a ser vital. É critério para se abrir uma UTI neonatal, precisa ter um banco de sangue ou uma agência transfusional com mais acesso. Tá?
Então é vital. A gente tem que fazer uma campanha para trazer um centro de hemodiálise para cá, porque a gente precisa, já que nós temos um atendimento enorme aqui em Parauapebas, atendendo, é praticamente um hospital regional aqui, né? Porque vem gente de tudo que é parte aqui da região. E eu imagino que essa questão do sangue deve trazer muita preocupação para vocês, né? Traz, tá? O sangue, ele precisa, para recém-nascidos, vou falar em relação às crianças, Sim, né? sim. Nós temos aqui, entre as crianças maiores, tem muita criança com anemia falciforme, uma doença bem comum na cidade, bem comum, e algumas delas usam sangue. E nem sempre eu consigo esta bolsa com facilidade, tá? Da mesma forma, os recém-nascidos. Entre os recém-nascidos, os prematuros precisam de um tratamento especial, vamos dizer assim, na bolsa de sangue. E eu também não tenho isso aqui com facilidade. Gente, vocês sempre recorrem a Marabá. E Marabá nem sempre tem. E nem sempre tem. Aí você começa a pesar risco-benefício. A criança vai ficar sem o sangue com risco de morte, ou eu faço o sangue disponível. Deve ser uma aflição grande. E o que mais, assim, não é que incomoda, é porque aqui em Parauapebas as pessoas, elas querem doar. E muita gente faz uma campanha de sangue aqui, é rapidinho que se alcança a meta. E infelizmente a gente tem essa dificuldade, né, doutora Débora? Parauapebas tem uma população muito, muito fácil de ajudar. É muito solidária. É uma característica das pessoas aqui. E uma população que quer ver o melhor. Sim. Só que para a doação, eu preciso ter equipamentos, todo um trâmite deste produto biológico que a gente não tem aqui. Tá? Mas eu tenho esperanças. Então, vamos fazer uma campanha por um centro de hemodiálise, porque o nosso município tá merecendo já isso. Imagina quantas vidas não salvam. Né? E quando é aquele sangue difícil, então? Meu Deus, deve ser uma luta. É difícil. Deixa eu mudar só um pouquinho de sangue para leite. Sim. Porque me parece que há já um projeto para a implantação de um banco de leite aqui dentro do Hospital Geral de Parauapebas. Primeiro, diga um pouquinho em que pé estaria isso, que eu não sei exatamente se é a sua área, mas como a senhora está ligada ali ao neonatal. E qual a necessidade, a real necessidade de um banco de leite? Vamos lá. É um banco de leite humano. Tá? É o famoso banco que a mãe vai lá, doa o leite, armazena, ele passa por um processo de pasteurização, tá? Para eliminar germes, bactérias. E esse leite é utilizado entre as crianças que estão internadas e que não têm acesso ao leite materno. Porque tem mãe que não consegue, né, ou produzir. Mãe que não consegue, ou mãe que não pode dar de mamar, ou um bebê que precisa de uma necessidade de calorias maior. Tá? E aí você, além do banco de leite, você consegue incrementar este leite. Tá? Fortalecê-lo. Tá? E tem muita necessidade aqui em Parauapebas. A taxa de natalidade de prematuros aumentou muito em Parauapebas. Muito, muito. Tá? O que 10 anos atrás nascia uma criança com 1 quilo. Agora aumentou isso. Demais. E a que se deve, principalmente? Acredito eu, a sobrecarga mesmo. A quantidade de pacientes que vêm de outra região, muitas das vezes sem pré-natal. Tá? Pré-natal fora é difícil, tá? Elas não têm acesso. E não têm acesso a exames, a medicação. E acaba que o bebê nasce antes do tempo. Entendi. E esse banco de leite que a senhora estava falando vai ajudar bastante, então? Demais. Vai ser inaugurado? Tem uma previsão? Não, ele ainda não tem data de inauguração, tá? Mas já está com o trâmite bem adiantado, tá? Com compra de materiais, os equipamentos para pasteurização e para toda a ordenha do leite, né? Se for feito lá, e os que vêm doado de casa. É uma estrutura relativamente grande, então, né? É uma estrutura grande, mas que é possível de ser feita no HGP, na planta de inauguração já tinha esse espaço. Olha que bacana. Já tinha esse espaço reservado. Muito bom. Doutora Débora, infelizmente o tempo ele corre contra a gente, viu, Rani? Pois é. A gente teve que diminuir o nosso período, nosso tempo de programa, né?
Então eu queria aproveitar para agradecer, antes de mais nada, a sua vinda aqui, muito esclarecedora, né? A gente fez alguns alertas, e o alerta que eu acho que pode ficar, além da questão da polio, que foi o nosso primeiro assunto aqui, é essa questão do pré-natal, doutora. Eu senti que há uma necessidade de uma campanha, eu nunca vi, uma campanha de pré-natal. Engravidou, sabe que está grávida? Procura fazer um acompanhamento médico imediatamente, né? Eu sou a defensora do pré-natal, porque eu costumo falar que o neonatologista, ele atende o reflexo do pré-natal. Um pré-natal bem feito, bem acompanhado, aquela mãe orientada, muitas das vezes, falta orientação muitas das vezes, e o paciente não vai para a unidade. Ele vai direto para pré-natal, então, eu posso falar que salva vidas. Completamente. Tem muita mulher que relaxa, doutora Débora, nesse sentido de não fazer o pré-natal? Muitas acham, eu vou começar com 5 meses. Não, tá muito pequenininho. Não, quando eu for fazer ultrassom, a preocupação é o ultrassom. Já querem saber o sexo do bebê. E não é esse o intuito, tá? O ultrassom é um dos exames do pré-natal, mas na minha visão, enquanto pediatra, não é o mais importante. Tá? Tem que começar, a mulher sabe que está grávida, já marcar a consulta, já começar. Porque todo mês ela precisa ir ao médico, né? Às vezes mais de uma vez no mês. Pré-natal de alto risco precisa ser mais de uma vez ao mês. O acompanhamento tem que ser mais próximo. E aqui em Parauapebas, a nossa rede de saúde tem esse acompanhamento? Tem. O pré-natal de alto risco é feito na policlínica. Tá? São 2 ginecologistas, se eu não me engano, que estão na equipe, que também tem meus agradecimentos. Maravilha. Rani, a gente vai ter que finalizar, né? Tem muito assunto, tem muita coisa para falar para a mulherada. Então já fica o convite feito para a doutora Débora voltar assim que for possível. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, é um prazer estar participando. Nós agradecemos demais, e para você que está em casa, um excelente final de semana. Não esqueça, papai, mamãe, de levar o seu filhinho para ir vacinar contra a paralisia. Não deixe, não vai se arrepender depois, porque sem a vacina o seu filho corre o risco de ficar paralítico, então não vacila não, tá bom? Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigada, doutora Débora, e vocês vão ficar com o Laércio no bipzinho. É uma figura. Aliás, prevenir é melhor do que remediar. Então previna-se de todas as formas possíveis e imagináveis. Com saúde não se brinca. Bom final de semana a todos. Eu volto na segunda-feira com Bipinho. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.